Sejam todos bem-vindos ao Podeng AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha. Eu sou Marina Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. E hoje vamos discutir o tema carros elétricos. Estamos aqui com o convidado Leandro Alckmin Teixeira, que tem a carreira e formação em engenharia elétrica. Exatamente. Eletricista. Isso, o título do profissional é engenheiro eletricista. Eletricista. Perfeito. Leandro, seja bem-vindo. Obrigado. Leandro, seja bem-vindo a esse bate-papo com a gente hoje. Gostaria de pedir para você falar um pouco sobre as suas formações, a sua carreira, um pouco da sua vida, para quem for nos assistir, está sabendo quem é o Leandro, quem é esse profissional que vai estar com a gente por esse período. Antes de mais nada, eu agradeço o convite. É muito gratificante estar aqui, tendo a oportunidade de expor um pouquinho aí, né, do que a gente sabe. Eu sou formado em São Bernardo do Campo, pela Faculdade de Engenharia Industrial, né, pós-graduação em Gestão de Negócios, em Engenharia de Produção, na EFEI, em Itajubá, na Segurança do Trabalho também, em Itajubá também na FEP, né, e automação, controle e automação no Inatel, né. Ano que vem ainda tem uma graduação em Filosofia a caminho, então nós estamos aí na luta. Profissionalmente, eu atuo com projetos numa empresa de engenharia aqui em Pouso Alegre, e também na parte de energia. Eu atuo na parte de energia, né, em potências médias e altas. Então, é um panorama que hoje é interessante, muito interessante de se trabalhar. Muito, muito bom, né, Adílio? Deu para sentir o profissional com a gente aqui hoje, né? Com certeza. Leandro, para a gente já dar início aqui vamos falar um pouco sobre um panorama geral, né? Para a gente entender um pouco. Uhum. O que exatamente define um carro, né, elétrico e como ele difere em termos da engenharia de um carro a combustão? Perfeito. O carro elétrico, ele funciona de uma maneira totalmente diferente de um carro a combustão. Começa que na parte da engenharia, o carro a combustão ele tem um motor muito complexo. Né? Ele é uma máquina que ele tem na base aí de alguns milhares de componentes. Se a gente for contar cada parafusinho, cada porquinha, cada arruela, né, os pistões e as válvulas e aquela coisa toda, nós estamos falando aí de 3.000 componentes, 4.000 componentes, a depender do tamanho do motor, quantos cilindros qual que é a arquitetura do motor, se ele é em linha, se ele é em V, se ele é boxer, né, o motor plano. Existem, no caso dos aviões, os motores radiais. Enfim, ele é uma máquina bastante complexa, né? Todas as peças mecânicas têm que estar em sincronia para ele funcionar bem. O carro elétrico, ao contrário, ele tem um motor que tem 3 peças. É muito, muito simples, muito simples. Uma das maiores consequências disso é que a diferença de rendimento é muito mais alta. Né? Ou seja, a energia que você insere naquele motor, no carro a combustão, ele perde 75%, pelo menos nessa faixa. O motor elétrico, ele tem um rendimento de 96%, né? E contando. Né? Em compensação, o carro elétrico ele tem a bateria, e a bateria é o coração do carro elétrico e também o calcanhar de Aquiles dele. Por quê? Porque é complexo você produzir uma bateria com essas capacidades, com essa autonomia que é necessária e nesse nível de potência que é de empurrar um veículo, né? Então, a principal diferença é essa. O carro a combustão tem um motor complexo e uma reserva energética simples, que é um tanque com um pescador e uma boia. Uma coisa muito simples, igual uma caixa d'água da sua casa, né? Já o carro elétrico ele tem um motor muito simples, né? Mas a reserva energética dele é complexa de ser produzida, né? Então, basicamente é isso. Tá. E como foi a evolução da tecnologia dos veículos elétricos nos últimos anos? Olha, o carro elétrico ele não é uma coisa nova. O primeiro carro utilizável da história, porque
foi o francês José Cugnot que inventou o automóvel. Ele criou um automóvel a vapor, que era um triciclo, na verdade. Curiosamente, ele fez uma tração dianteira, mas ele não era fácil de ser utilizado, porque como ele era a vapor, quer dizer, ele era uma combustão externa. Ele tinha uma caldeira e aquela coisa toda, então ele não era uma máquina fácil de lidar. O primeiro carro que era utilizável foi o elétrico. Ele não foi uma combustão, ele não foi um motor a vapor, ele foi um elétrico. Então, hoje, nós estamos na 5ª geração do carro elétrico, né? Que é uma geração que é muito mais avançada do que a primeira, né? Então, nos últimos anos, o que a gente tem visto é que o sistema de produção desses carros, pela própria evolução tecnológica das últimas décadas, ela é muito diferente de um carro convencional. Muito diferente. Então, a gente pode falar desde os materiais que são empregados nesses carros, até os processos de fabricação e a interconectividade. Tudo isso é uma novidade, uma tecnologia que apareceu de talvez 10 anos para cá. Então, essa é uma evolução muito grande que aconteceu nos últimos anos. Nossa, hoje já está uma febre, né, dos carros elétricos, e você vem Sem falar dúvida. aqui que já é a 5ª geração. Já é a 5ª geração, a gente não tem ideia, né, de que é, mas o problema de que antigamente não se falava tanto do carro elétrico é justamente a bateria dele, porque as baterias de, vamos dizer, 100 anos atrás, elas eram muito inferiores ao que se tem hoje, né? Então, você tinha um carro elétrico, ok, mas você não viajava igual hoje. Você tem condições de fazer uma viagem e ir daqui a São Paulo sem parar, né? Hoje em dia isso é uma realidade, né? Muito legal. Quais são os principais tipos de veículos elétricos existentes hoje e quais as diferenças técnicas entre eles? Tá. O primeiro tipo, ele é um veículo a bateria, né? O veículo a bateria, ele é elétrico, ou seja, ele é como se fosse um celular. Muita gente brinca, eu comprei um celularzão aí, comprou um carro elétrico. Por quê? Porque ele funciona, você carrega, ele anda e descarrega. Quando ele dá lá, baixa a bateria, você põe para carregar de novo, ele anda e descarrega e assim vai, né? Então, o carro elétrico puro, ele não tem absolutamente nenhuma outra forma de se locomover. E aí, existe o carro que ele é o híbrido. Ele é uma mistura de combustão com elétrico. E como é que ele funciona? Ele tem uma bateria. Então, você está andando no trânsito, aqui na cidade, ou numa cidade grande, qualquer, e você abaixou a bateria. A bateria dele está próxima de acabar. O que ele faz? O computador de bordo arranca o motor a combustão e esse motor recarrega a bateria do seu carro. Então você não para. Ele continua andando apenas com o motor ligado e dando uma recarga no sistema. Como que você mantém esse carro carregado? Você simplesmente abastece ele no posto de gasolina de uma forma convencional. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Os carros elétricos puros, eles costumam ter uma autonomia um pouco menor, embora isso tenha tido um avanço nesse sentido. O carro híbrido, você pode pegar uma viagem longa com ele e você ir abastecendo ao longo do caminho, sem ter que parar para esperar dar uma recarga. Porém, ele vai fazer uma quilometragem por litro muito acima da média, principalmente no ambiente urbano. No ambiente urbano, esse é um carro que ele vai fazer para lá de 15, 20 km por litro. Enquanto que um carro a combustão, ele sofre para fazer isso, né? Se for um carro de motor pequeno, se for um carro 1000 cilindradas, ele pode até chegar, vamos dizer, a 15, tem quem já me disse de 18 km por litro, um carro puro a combustão, né? Talvez até mais um pouco se a pessoa souber explorar o carro. Mas um carro híbrido, ele vai fazer mais, ele vai superar isso, né? Um amigo meu me relatou que o dele ele conseguiu 25. Na estrada,
o consumo dele vai tender a cair, a aumentar um pouco, né? A quilometragem ele vai cair um pouco. Porém, se você não pega a estrada com tanta frequência, não afeta tanto. E existe o híbrido plug-in, né? Que ele funciona uma mistura do carro elétrico com o carro a combustão. O que isso quer dizer? Ele é um carro que você consegue abastecer ele na gasolina, mas a bateria dele é maior do que o do carro híbrido comum. Então, você pode abastecer ele na gasolina e você pode chegar num lugar, né, e carregar ele na eletricidade. Você dá uma carga nele. Aí você tem a carga da bateria e mais o tanque. O que esse carro te oferece de vantagem? A autonomia dele é absurda. Tem carro que consegue, com uma carga e uma bateria, rodar 1.200 km. Enquanto que um carro a combustão, você pega um carro daqui a Belo Horizonte e você gasta um tanque, basicamente, né? Não, um carro PHEV, que é o plug-in, né? O híbrido plug-in. Você dá uma carga nele da sua casa e você abastece ele, até você vai e volta em Belo Horizonte e ainda sobra para andar lá dentro da cidade, né? Nós estamos aqui a 400 quilômetros de lá, né? Então, você imagina o que é a autonomia desse carro. Então, nós temos essas três possibilidades de carros elétricos. Com relação ao uso, a pessoa precisa de saber, quando for escolher, se optar por comprar um carro de uma tecnologia elétrica, qual que é o uso dela, né? Às vezes, um carro elétrico puro resolve o problema. Eu quero apenas pegar meu filho na escola, fazer o supermercado e tal, um carrinho pequenininho e tal, só para fazer isso. Eu não quero viajar nem nada. Eu vou viajar no do meu pai, do meu marido, da minha esposa, num carro maior. Então, é saber o que a pessoa deseja desse carro, buscar o objetivo. Perfeito. Leandro, vamos falar agora de engenharia e tecnologia. Perfeito. Quais são os maiores desafios de engenharia na fabricação de carros elétricos atualmente? Então, o que a gente tem que ter em mente do ponto de vista de engenharia? O primeiro ponto que é interessante e a gente às vezes não para perceber é que a eletricidade, ao contrário de outras formas de energia, ela é sempre secundária. O que eu quero dizer com isso? Você não para na beira da estrada para pegar um pouco de eletricidade, igual você para tomar uma água fresquinha na mina. Não existe a eletricidade, ela não acontece na natureza, ela tem que ser sempre produzida. Então, seja por uma usina hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, solar, alguma usina, alguma forma de produzir, eu tenho que utilizar para poder obter a eletricidade. E ela tem o maior desafio dela em função disso é justamente armazenar essa energia. Então, eu gerei eletricidade. Ok, mas e aí, o que eu faço com ela? Como é que eu guardo essa energia? Né? A gente pensa, são baterias. Ok, mas qual é o tamanho dessas baterias? Por exemplo, você já imaginou que tamanho de bateria você precisaria ter para ter um navio elétrico? Você já pensou que tamanho de bateria para você fazer um trem elétrico? Né? Para você fazer um caminhão, um treminhão, né? Como eles falam assim, elétrico? Embora já está aparecendo, né? Já existem caminhões elétricos. Mas esse é um desafio que a engenharia ainda precisa desenvolver um pouco mais, né? Ainda mais num país como o nosso, porque a gente precisa de ter toda a malha para poder fazer a carga e a recarga desses veículos, né? Então, a gente tem que ter a consciência de que vai haver um convívio da tecnologia do petróleo com a tecnologia do carro elétrico, porque esse desafio de armazenar a energia elétrica, ela é um calcanhar de Aquiles da tecnologia.
Falando aí de bateria, ela é o coração do veículo elétrico, né? Uhum. Pode nos explicar como que ela funciona e quais são as principais inovações nessa área? Olha, a bateria, ela funciona, ela é uma pilha, né? A pilha que a gente estuda lá no secundário. Ela é um acúmulo de elétrons num polo da bateria, né? Que ele quer fazer o quê? Ele quer ir para o outro polo, ele quer ter igualar os potenciais dos dois polos, certo? É isso que produz a eletricidade. A eletricidade nada mais é do que um fluxo de elétrons, né? Então, a bateria hoje, ela realmente é um desafio muito grande em muitos aspectos. O principal sendo o desenvolvimento de materiais que sejam capazes de reter essa energia por um tempo razoável. A gente percebe, quando você compra o celular, né, novo, por exemplo, você vai lá e compra o celular. Aí você vai ligar o celular. Ele não está com a carga de 100%, nem de 80%. Ele vai estar com 30%, 50%, porque ele parado na loja, ele vai descarregando com o tempo. Devagarinho ele vai descarregando. Né? Então, se você deixar ele muito tempo parado, lá na vitrine ou na estante da loja, quanto mais tempo ele ficar, mais ele vai descarregando. Então, você ter um carro que consiga armazenar eletricidade suficiente e reter essa eletricidade, esse hoje eu imagino que seja o maior desafio, com certeza, do que outras questões, como a busca de materiais, a questão da segurança, a questão da produção em si dessa bateria. A questão da segurança é um segundo problema, porque existem relatos de baterias, né, que não suportam, né, a carga e entra realmente em combustão. Ela entra, pega fogo. E uma coisa que a gente tem que ter consciência é que o fogo originário da eletricidade, ele não apaga. Ele é muito difícil de ser apagado. E se for apagado, você tem que primeiro cortar a eletricidade, você tem que primeiro desenergizar o circuito e utilizar extintores específicos. Você não pode utilizar, por exemplo, a água para apagar esse fogo. Entendeu? Então, assim, esse é um desafio, você ter a segurança. O que está se buscando hoje para poder resolver esse problema? São as baterias de estado sólido. São as novas baterias, a nova geração de bateria vai vir o estado sólido e aí muitos desses problemas vão ser resolvidos. Vai ganhar eficiência, né? Vai ganhar eficiência, vai ganhar... Reduz o custo, talvez, cada vez mais. Sim, provavelmente. Como que os engenheiros lidam com as questões de dissipação térmica e segurança nas baterias? Exato. Esse é um problema que a gente já né, até abordou aqui anteriormente. Hoje em dia, você tem algumas normas que estão sendo editadas no Brasil para prever. A gente tem que prever a possibilidade de alguma coisa acontecer de errado, principalmente se a instalação do carregador não for feita de acordo com as normas. Então, preventivamente, em condomínios, por exemplo, em prédios, etc., onde você tem uma garagem compartilhada, para poder minimizar esse risco, a gente pode colocar essas estações de recarga desses carros afastados dos demais, né? Colocar um circuito de proteção, um circuito de corte, caso haja detecção de problemas de um incêndio ou de temperatura elevada, você corta essa alimentação e você ativa sprinklers. Mas para ativar os sprinklers tem que estar cortado, não pode estar energizado se você quer ativar os sprinklers, né? Essa é uma prevenção de prática que a gente faz em casa, né? A outra forma é na fabricação. A outra forma é você realmente ter um projeto que resguarde a bateria,
tem que resguardar a bateria, porque como ela fica no chão do carro, no assoalho do carro, você precisa de ter um certo cuidado para não deixar bater com muita força e danificar a bateria do carro. É lógico que ali existe um reforço, um material muito forte, que não vai deixar isso acontecer com facilidade. Mas a gente precisa de ter a noção, a consciência de que a gente tem essa possibilidade, né, de acontecer isso com o carro elétrico e pode vir a ter umas consequências mais sérias. Se acontecer do carro começar a dar problema com ele andando, com o ocupante andando, ele tem que abandonar o carro, ele tem que deixar queimar. Ele abandona o carro e deixa. Né? Porque senão é um fogo que queima muito rápido, a temperatura muito alta e a fumaça é muito tóxica. Então, temos esse problema aí. É só uma questão que veio aqui agora, que eu acho que não vai ter aqui, e me veio isso. Quando você falou nessa parte que a pessoa tem que abandonar o carro, você sabe me dizer se a parte, tipo assim, de seguro desses carros elétricos são a mesma coisa? Basicamente sim, porque se a gente for pensar no número de carros elétricos que foi vendido e no número de casos de incêndio, a gente tem que lembrar que também isso acontece em carro a combustão. No Brasil, alguns anos atrás não, uns bons anos atrás, na década de 90, existia uma marca de carro que trouxe uns carros da Europa, né? E na época ainda era permitido que se lavasse o motor do carro com óleo diesel. E aí, o óleo diesel, o que ocorre com ele? O funcionamento do diesel é pelo ponto de fulgor do diesel, que é muito baixinho. 40 graus, ele já pega fogo na cara de pau. E aí, quando a pessoa saía do posto de gasolina, ligava o carro, ele tinha vapor de diesel dentro do cofre do motor. Em 2 minutos o carro estava queimado. Era um carro a combustão, era a década de 90 isso. Então, assim, a rigor nenhum carro está livre de pegar fogo, né? Então, a gente tem que... Peraí, vamos ponderar também. Existe a chance do carro elétrico, mas o carro a combustão também. E outra, é um tanque cheio de material inflamável, né? A gente não pode esquecer disso. Né? O risco é iminente, né? É lógico. O motor elétrico exige menos manutenção, mas quais são os desafios de projeto e eficiência que ele traz? Pois é. Vamos fazer uma comparação do motor a combustão com o elétrico. O motor a combustão, basicamente, o que se permite hoje são motores de 4 tempos. Existe, no caso do carro híbrido, a utilização do ciclo Miller, que é de 5. Mas, basicamente, a gente usa o ciclo Otto, que são 4 tempos de combustão. Então, é assim, ele faz a admissão, né, a compressão, a explosão e o escape. Isso quer dizer o quê? Que o eixo virabrequim do carro, ele dá 2 voltas para ele cumprir esses 4 tempos. E ele só produz energia em um dos 4 tempos. Então, ele tem um rendimento de 25% a rigor. Os outros 3 tempos que ele tem dos 4, ele está arrastando, está sendo arrastado. Então, se você tem um carro com motor de 4 cilindros, a qualquer momento, é só um que está produzindo energia. Os outros 3 estão sendo arrastados por esse um. Então, esse rendimento térmico, né, básico, ele é muito baixo. Né? Você consegue aumentar? Eu consigo turbinar um carro, aí você, pela sobrealimentação, você faz algumas contas lá, e rende mais, rende menos, ok. Mas, tá bom, que seja então 30%, que seja 35%. O elétrico é 96%. Isso os motores convencionais de alguns anos atrás. Com a evolução dos materiais, com a evolução da tecnologia de fabricação, talvez esse rendimento ele tenha subido além até de 96%. O que a gente tem que pensar em termos de projeto e desenvolvimento é na fabricação do automóvel em si, no processo de montagem desse carro, nos materiais que eles são utilizados, né? Quais que são os materiais que são próprios para se fazer um carro. E também na parte da segurança de você dirigir, porque um carro elétrico ele tem um desafio que a gente às vezes até não pensa.
ele é muito potente. Muito. Um carro pequeno elétrico, com facilidade, ele tem 180 cavalos. Tem modelos no Brasil que tem 550 cavalos. É um carro que você compra na loja. Ali você tem para pronta entrega. Então, o desempenho dele é muito forte. Então, um desafio seria a gente conscientizar que um carro elétrico, ele tem uma resposta muito rápida. Porque quando você acelera um carro a combustão, por exemplo, você acelera, ele tem que cumprir esse ciclo de 4 tempos, até ele começar a dar resposta, né? O carro elétrico, você pisou, ele achou. Né? Tecnicamente, a gente fala assim, que a curva de potência e torque de um motor a combustão, ele tem um pico. Né? Você deixa morrer porque você não acelerou ele o suficiente ali próximo da marcha lenta e ele não tinha força para arrastar o carro. Né? O carro elétrico não tem isso. Você pisou, ele vai. Isso pode ser perigoso. Né? Isso pode ser perigoso. Como que a eletrônica embarcada e os sistemas de gerenciamento inteligente influenciam o desempenho e a autonomia do carro? Olha, agora a gente começa a entrar num campo que a gente vai ter uma junção das engenharias, porque a gente está falando de uma integração desses carros com o ambiente que ele está. Então, o sistema de gerenciamento inteligente, ele vai saber de onde você saiu, para onde você está indo, qual a sua velocidade média, qual o seu trajeto, quais foram as suas paradas, qual a velocidade, né? Qual que é a aceleração, aonde você ultrapassou, aonde que você deixou de ultrapassar. E, nesse sentido, ele está sempre coletando seus metadados. Ele não coleta nada objetivamente, mas esses dados eles estão sendo coletados pelo carro. E com isso, ele aprende como que é o seu estilo de direção. Né? E ele começa a entender, a antever quais que seriam os seus movimentos. Ele tem muitos sensores, é um carro que tem muitos sensores, então você está na estrada, por exemplo. Se você está muito depressa, e isso é comum, inclusive em carros a combustão também, ele detecta um caminhão na sua frente e ele já freia. Né? Muitos veículos, né, mesmo também a combustão, detectam que você está querendo dormir. Ele já desperta um alarme, ele mesmo encosta, né? Você vai ter também a questão da direção autônoma, que né, os carros, né, o Tesla, por exemplo, você liga na direção autônoma, você não põe a mão no volante, né? E ele vai até onde você quer e respeita as leis de trânsito, e ele é com uma frequência muito mais né, alta do que não, ele é mais seguro do que uma pessoa normal dirigindo, né? Um ser humano dirigindo. Ele absolutamente respeita o limite de velocidade e ele é muito seguro. Né? Então, esse estilo de tecnologia vai trazer uma resposta de durabilidade. Ele não vai fazer graça com o carro, né? Igual a gente gosta, né? Vou ali ultrapassar ele ali, senta o pé e voa para cima, né? Ele não vai fazer isso. E ele vai te dar uma autonomia no sentido de liberdade dentro do trânsito. Você vai poder, sei lá, ler um jornal enquanto ele anda. Né? Então, tem essa questão que já está bastante desenvolvida. Bastante desenvolvida. Eu não sei se dá para ficar um pouco assustada, né, com todas essas informações, né? Mas hoje as pessoas com o nível de correria que anda, trabalha aqui, trabalha ali, então dá para ela ter um carro desse e ainda ir trabalhando. Pois é, mas o que já está se falando é num carro robô, que é um carro que, por exemplo, você vai ali no shopping da sua cidade, ele te deixa na entrada do shopping, ele vai estacionar sozinho. E na hora que você quer ir embora, você puxa seu celular, vem me pegar o carro, sai de onde ele está, ele vem, te pega na porta do shopping e vai embora.
Pode acontecer também o seguinte, de você falar assim, ó, eu quero que esse carro vai pegar meu filho na escola. Ele pode ir pegar teu filho na escola. Também, sozinho, por conta dele. Né? Já tem em cidades grandes, norte-americanas, carros que fazem entrega de pizza, carro que fazem entrega de encomenda. Na China também já tem alguns carros que são táxis, tipo 99 mesmo, aqui no caso é Uber, né? Sim. Que fazendo o serviço de receber, circulando, levando e vindo sem nenhum motorista. Perfeito. Tem caso de familiar meu que foi, acho que foi São Francisco, o Uber que ele pegou não tinha motorista. O carro chegou, pegou ele. Isso aí já é realidade, não é uma coisa que é para daqui a X anos, não. É assustador o seguinte, o que assusta? Se a gente fizer uma perspectiva e uma retrospectiva, vamos dizer, da década de 70 para hoje, na questão da música, né? Você tinha o quê? O LP e a fita cassete, né? Dali um tempo, em 1982, mais ou menos nessa época aí, apareceu o CD, certo? E o CD, ele entregou um som muito mais puro, ele entregou uma qualidade de áudio fantástica, revolucionou a brincadeira, né? E aí vieram os computadores, e aí um alemão, ele desenvolveu um algoritmo que ele fazia o seguinte, ele pega as faixas integrais do CD, que são zeros e uns nos computadores, né? Ele pega as faixas integrais e faz uma compressão desses dados. É uma compressão com perda que a gente fala, mas ela não é uma perda que é tão perceptível para o nosso ouvido. E ele chamou esse algoritmo de MP3. Então ele comprimiu. E aí, dispositivos pequenininhos cabiam milhares de músicas. Aí, dali um tempo, alguém teve a ideia do seguinte: peraí, mas se esse arquivo não é tão grande mais, então eu posso pôr ele na rede e vender. E aí apareceu os streamings. E o fenômeno se repetiu com o audiovisual, né? Com os filmes, etc. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a tecnologia, ela funciona da seguinte forma. Ela pode começar lenta, até que vem de uma vez. Na hora que você vê, todo mundo está usando streaming, aí é Spotify, YouTube Music, Deezer e não sei o quê, né? E todo mundo está usando. Então, a tecnologia ela tem essa característica. A adoção ela é lenta até que, de repente, já foi. Ela deixa de ser assustadora e passa a ser comum também, né? Exatamente. Eu não imaginava, eu tinha o maior preconceito. Você gastando dinheiro com isso, né? Pra quê, né? Vai de graça mesmo. Hoje paga, feliz da vida, o Spotify todo mês, paga o YouTube. Paga, porque se você for comprar isso em CD... Não, você tem tudo ali, ainda mais, por exemplo, eu gosto da parte, uma aleatória, terapêutica, que seja. Sim. Você tem uma gama ali enorme. Né? Você passa a pensar da seguinte forma, por X reais por mês, quando eu quero ouvir Beatles, eu não pego o LP, o Help do Beatles. Eu tenho a coleção inteira dos Beatles ali a meu dispor. Né? Então, a tecnologia, ela veio para ficar. Você esquece, veio para ficar, não adianta... A engenharia revolucionando, né? A engenharia revolucionando. Né? Leandro, vamos falar um pouquinho agora sobre a sustentabilidade e o impacto ambiental. Certo. Né? Os carros elétricos, como você já falou um pouco, realmente eles são mais sustentáveis. Como a engenharia pode ajudar a reduzir o impacto ambiental e da produção das baterias? Agora... os ativistas vão assustar. O carro elétrico são os mais sustentáveis? Não. Nem de perto. Eu tenho a firme convicção de que eles são piores para o meio ambiente do que um carro a combustão. Por quê? Eu vou explicar. Não é uma conta calculada, mas eu posso dizer para você que 80% de toda a poluição que um carro pode produzir em todo o seu ciclo de existência é quando ele está a 0 km na loja. Ali ele já poluiu para burro. Vamos pensar. Do que é feito um carro? Aço. Né? O que é aço?
Aço é basicão, o mais básico deles. É 96% de ferro, 4% de carbono. Então você pega esse ferro, derrete ele, adiciona carbono, como se fosse um café com leite, né? Processa ele e pronto, virou o aço mais básico que existe, o aço mais da época da invenção. Esse material, esse metal, ele vai ser usado para quê? Ele pode ser usado para uma grande variedade de coisas, né? Agora, se você estiver pensando em substituir os carros que já existem por carros novos, isso quer dizer que eu preciso de mais aço. Então eu tenho que minerar ferro e tenho que minerar carvão. Concorda? E aí, se você está falando de substituir o que já existe, no meu entendimento, você está agredindo a natureza. Tem uma outra questão. Hoje em dia os carros usam muito alumínio. Tem muito alumínio nesses carros, mesmo nos carros a combustão. Hoje em dia, os blocos dos motores turbo, por exemplo, em via de regra, são em alumínio. Nota de rodapé. O alumínio a produção de alumínio é a atividade humana que mais consome energia. Nada consome mais energia do que produzir alumínio. Então, assim, é reciclável? É reciclável, é verdade. É menos agressivo? Não na minha opinião. Um dia eu vi um meme muito engraçado, eu adorei. Um sujeito pegou uma foto de um Pontiac GTO. Você puxa no Google para você ver o que é o Pontiac GTO. Ele é um V8 americano, dando uma arrancada daquelas de fritar pneu, de deixar 200 metros de borracha na estrada, sabe? E o cara colocou embaixo escrito o seguinte: proteja o meio ambiente. Tenha um carro que dure 50 anos. Era um Pontiac 69. Como é que você contra-argumenta com o camarada? O meu carro tem 50 anos. Você está querendo que o outro vai minerar tudo de novo para fazer um carro novo para você. Mas eu não preciso de um carro que seja zero. O meu tem 50 anos e está de pé. É uma conta que, para o ambientalista, ele tem que pensar nisso aí. Segunda coisa, bateria. A bateria, como a gente já falou, é o grande calcanhar de Aquiles do carro elétrico, porque ela também precisa de muita mineração. E ela precisa de mineração do que se chama hoje, que está na crista da onda, aí, as terras raras. As terras raras, né, são um grupo de elementos. Se você pegar na tabela periódica, está na série B, que, como o próprio nome diz, não é tão comum de se encontrar, mas o Brasil é uma das grandes reservas do mundo. Segunda, né? A China primeiro. Assim, a China. Isso que a gente conhece, na verdade. Que já é Amazônia, a gente não sabe o que está mapeado ali. Bom, e aí, esses metais, o que acontece? Eles são pesados. Então, você pega, por exemplo, o boro, você pega o nióbio, que também está na crista da onda, né? E uma série de outros elementos, como o níquel, o cádmio, tudo isso, né? O próprio chumbo, né? O níquel, né? São materiais que são utilizados na fabricação dessas baterias, né? A fabricação dessas baterias, você vai ter um processo químico agressivo para poder produzir, que inclusive demanda também muita energia. E depois de que você usou, essas baterias, elas têm uma garantia muito grande. Eu tive conversando com algumas pessoas. Em tese, elas chegam a durar assim, 1 milhão de quilômetros, né? O carro já está capenga e a bateria está firmona lá, entregando energia. Mas, quer queira, quer não, daqui a décadas, essas baterias vão cair no meio ambiente para serem recicladas. Então, a gente precisa de ter essa consciência de que essas baterias, em algum momento, vão precisar de ou ter um outro uso, né? Então, não é que elas vão garantidamente pifar com 1 milhão de quilômetros, elas vão cair de rendimento, elas vão, igual o celular. O meu está com 80%,
depois tem com 70%, né? Então, existe essa questão, certo? Isso, nós estamos olhando o carro ambientalmente do ponto de vista de fabricação, porque existe o ponto de vista de uso. O uso do carro elétrico, ele traz uma questão muito interessante da gente avaliar. Como eu disse, a eletricidade ela é sempre secundária, né? Pois muito bem, veja o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha é um país que, alguns anos atrás, decidiu desativar as usinas nucleares do país. Desativou todas. Bom, ela substituiu por o quê? Ela substituiu por termoelétricas. Muito bem. Aí o cara compra um carro elétrico, vai carregar o carro de uma eletricidade que vem de uma termoelétrica, que queima combustível. Então, o cano de escape do carro elétrico na Alemanha, ele só não está no carro, ele está lá na usina. Está percebendo? Sim. Então, você tem uma série de outras questões em relação à questão desse consumo de eletricidade em países, por exemplo, a França. A França tem a mesma restrição de água da Europa inteira. Mas é um país que tem o maior número de usinas nucleares do mundo. Tem mais de 100. No caso da França, o carro elétrico ele é carregado pelas usinas nucleares. Então, no caso do Brasil, nós temos uma restrição gravíssima. Até a última vez que eu olhei, eu me lembro dos números, o Brasil consumia aproximadamente 96% da energia que produzia. Então a gente não tem muita margem. Porque são décadas e décadas de negligência de investimento em energia no Brasil. Então, e também, além disso, a questão, né, do ativismo. Né? Se a gente lembrar alguns anos atrás, isso é recente, a usina de Belo Monte gerou uma discussão, uma celeuma, né? Teve vídeo, teve isso, teve aquilo. Mas, na verdade, agora nós estamos pagando preço. Porque se você quer utilizar o carro elétrico, você precisa de ter uma infraestrutura capaz de energizar esses carros. Percebe? Então, a gente está agora num ponto em que, para a realidade do carro elétrico, nós temos que tomar algumas decisões que vão ser controversas, né? Que vão ser, às vezes, difíceis de serem tomadas, de ter uma liberdade de investimento e de desenvolvimento, de aonde couber usina nuclear, vai ser nuclear. Aonde não tiver jeito de ser nuclear e puder ter termoelétrica, vai ter que ter termoelétrica. Aonde tiver que ser hidrelétrica, pode ser hidrelétrica. Mas precisa da energia. Nós não temos opção. Nós não temos a opção. Ficou muito tempo sem investir, não só na parte de energia, né, mas em toda a parte de engenharia que a gente estava discutindo. O Brasil está devendo muito. Então vai ter que realmente todo mundo sentar, pôr a mão na cabeça e pensar, gente, se nós queremos estar na crista da onda do mundo, a gente vai ter que mudar de atitude. Claro que não precisa de ser uma coisa completamente sem regra, não é que agora pode tudo, não é a festa do caqui, mas a gente precisa de repensar. A Alemanha está fazendo isso. A Alemanha está reativando as nucleares, assim como a Suécia. A Suécia já está reativando faz tempo as nucleares deles, por uma razão também muito simples, né? Metade do ano lá é gelo. Como é que você gera energia num país que metade do ano é gelado? É complicado, né? Você precisa de ter a energia lá. Leandra, você já falou um pouco pra gente aí do uso da bateria, né? Uhum. Quanto tempo ela dura e após o fim dessa bateria, da vida útil dela. Uhum. Já tem soluções viáveis para reciclagem ou reaproveitamento? Como que... Já tem estudos nisso? Olha, o Brasil ainda ele é novidade para o Brasil, né? É uma novidade, mas é uma coisa que precisa de ser repensado, não apenas a bateria. A gente precisa de repensar carro, porque se você anda
nas estradas do Brasil, ou mesmo aqui, você vai aqui na avenida ali, perimetral, né? Você tem os desmanches. Aquilo ali é material parado. Quando você tem, por exemplo, um modelo norte-americano em que você tem os desmanches, em que os carros são categorizados por tipo, tamanho, fabricante, procedência, etc e tal. Então, vamos dizer que um carro tem uma perda total. Beleza, você tem uma perda total, você vai para o ferro velho. Então, esse carro aqui, vamos dizer aqui que é um BMW. É um carro que não é feito aqui, certo? Esse carro vem da Alemanha. Ótimo. Beleza. Então, eu coloco esse carro aqui na categoria sedã, importado, e ele fica ali por um determinado período de tempo. Por quê? Porque, eventualmente, alguma pessoa que tem um carro igual aquele, tem um problema, ou bate, ou acontece, ele tem aonde buscar a reposição da peça desse carro. Então, eu preciso do motor desse carro. O cara vai lá no ferro velho, eu quero um motor de tal modelo de carro. Ele vai lá, pega o motor e leva embora. E aí ele recondiciona e trata o carro que ele estava lá no comércio resolvendo. Após um certo tempo, esses carros eles tiram o acabamento, tiram as peças, as rodas, por exemplo, que dá para fazer uso ainda, e depois eles colocam naquelas máquinas de triturar o carro. E aí, na hora que eles trituram o carro, eles jogam aquele scrap, né? Eles jogam aquilo ali para ser derretido novamente, e aí ele vira portão, ele vira corrimão, ele vira um monte de coisa que é útil ainda para a sociedade, reuso desse material. Então, isso ele tem que ser feito tanto para o carro a combustão como o carro elétrico. Né? Então, é aquela coisa, né? O Brasil, infelizmente, ele tem alguns pecados, né? É um país maravilhoso, né? Mas a gente não resolve alguns problemas, como, por exemplo, a educação, mas a gente quer fabricar avião. Mas para fabricar avião, você precisa de ter educação, né? Então, a gente precisa de falar em reciclagem, mas a gente não pode esquecer do carro a combustão, porque ele está aí, existe, não está sendo reciclado, né? E é uma preocupação, vamos dizer assim, um pouco, eu diria que hipócrita, de você ficar preocupando com a bateria do carro elétrico, sendo que, de fato, você em matéria de automóvel, você não está reciclando nada. Com né? certeza. Né? Então... como que a infraestrutura de recarga, ela influencia no sucesso dessas tecnologias? E quais são os desafios da engenharia nesse aspecto? Então, agora que a coisa vai ficar interessante. Agora que o negócio vai ficar interessante. Pelo seguinte, a gente já comentou a respeito da tecnologia desses carros, da tecnologia autônoma desses carros, né? Então, ele faz a conexão para você receber a informação. Então, você está dirigindo o carro, né? Eu estou aqui na Fernão Dias, perto de Oliveira. Na minha frente tem trânsito, para trás não tem, ou então o contrário, e estou a tantos quilômetros por hora. Muito bem. Isso é sinal de uma coisa, que você está recebendo dados. Mas é sinal de que você também está transmitindo dados. Não pode esquecer desse detalhe. Pergunta: para onde que esses dados estão indo? Ele está indo para um data center. E data center é uma coisa absurda. Eu vou dar para vocês um número, né? Uma visão panorâmica. Eu fui no data center de um banco em São Paulo. É o data center de backup desse banco. Um data center, ele tem uma questão principal de construir um data center, é que o consumo de energia e a energia dele é absurdo. É absurdo. Por quê? Porque o data center, ele tem que ser muito bem refrigerado.
Porque você tem os processadores e agora as GPUs que têm um consumo elétrico muito grande e elas funcionam basicamente a 100%, ou seja, aqueles chips esquentam muito. Esse data center, o ar-condicionado dele é por chiller, que é o que normalmente se usa, no caso do Brasil, que é um condensador imerso em água, numa piscina. E a água ali, ela evapora e refrigera o equipamento e o ar-condicionado joga um ar bem gelado lá para os computadores não superaquecerem. Ele evapora 120 mil litros de água todo dia. O backup dele, o grupo gerador, é um motor marítimo de 16 cilindros. Se não me engano, era 80.0 o motor. Era de 80 litros o motor. O radiador dele, 3 por 3 metros de altura. Né? A área dele, 9 metros de radiador. Grupo gerador esse data center tem 7. Então, é muita energia que um data center consome. Bom, o que a gente precisa de fazer? O desafio, além de ter essa estrutura espalhada, diversificada na malha para recarga dos carros, se o Brasil quiser andar na crista da onda, vai ter que ter uma política de energia absurda e rápida. Muito rápida. Porque eu vou dar uma outra... pode procurar no Google, né? Um data center que a xAI, que é vinculado ao X, né? Que é a IA do Grok, eles construíram no Tennessee um data center. Eles pegaram uma unidade desocupada que era da Electrolux e fizeram um data center nessa unidade. Num primeiro momento, 100 mil GPUs. 100 mil placas NVIDIA trabalhando em paralelo. No segundo momento, foi para 200 mil placas de vídeo. Esse data center consome a energia de uma cidade de 2 milhões de habitantes. É tanta energia que a malha, que a rede não consegue alimentar essa energia num ponto só. Você vai fritar a rede se você for alimentar esse patamar de energia em um ponto só. A rede não aguenta entregar, a menos que você reforme a rede inteira. Para completar, do outro, eles atravessaram a fronteira do estado. E eles devem estar para entregar agora a Colossus 2, que tem 1 milhão de GPUs funcionando. Qual foi a solução energética que eles pensaram? Eles foram na Europa, pegaram uma usina termoelétrica que estava desativada e trouxeram as 7 turbinas e colocaram para funcionar em loco. Ou seja, no meio dos dois data centers, eles têm uma usina termoelétrica só para eles. Assustador é o seguinte, que a Colossus 1 ela foi construída em 122 dias. 4 meses. Então, como é que o Brasil vai se posicionar nessa questão? Nós estamos entrando numa era agora que é o seguinte, que está se falando muito aí em soberania, né? Temos um problema de soberania para resolver. Por quê? Se você tem um data center que recebe os dados da sua população, aonde que ela vai, o que ela faz, fora do Brasil, você tem um problema de soberania. O Tesla, ele é fabricado em alguns países. Eu acho que ele é feito Estados Unidos, Alemanha e China. Eu não sei se ele é feito em outros lugares. Realmente isso aí me falha. Mas os data centers são nos Estados Unidos. O Tesla que é feito na China, ele não pode ir em todos os lugares, em qualquer lugar que ele quer. Ele não pode ir em instalações militares.
ele não pode ir em instalações do governo, que seja tribunais. Por quê? Porque você não consegue garantir que quando você desligou a chave do seu carro, que as câmeras não pararam de gravar. E aí você vê a movimentação de tudo. Sim, treinamento. Tudo. Você vê a movimentação de tudo. Então, a pergunta é, veja, isso é uma implicação que a gente já tinha que estar tendo essa discussão há décadas, né? Quando começou a aparecer essa tecnologia, nós temos que, já tinha que ter um grupo de estudo, alguma coisa, para poder já propor uma solução. A solução que eu vejo para o Brasil, inclusive, eu estive no Inatel recentemente, justamente falando sobre IA, inteligência artificial. Existe uma iniciativa, sim, do governo para fomentar, mas, no meu entendimento, ela está muito longe de ser suficiente, porque saiu uma resolução normativa, não sei, para ter algum benefício fiscal para a instalação de data centers no Brasil. Pois muito bem. Sem a energia, do que adianta essa resolução? Nós precisamos de ter também um fomento, um estímulo ao setor energético, mas não é daqui para ali não, é um senhor estímulo. Porque está acontecendo o seguinte, a preferência para instalação de data centers é em países gelados. Porque num país gelado, você pega um data center, enfia numa montanha de pedra, aperta, acopla todo o chassi metálico nas rochas, que a própria rocha gelada vai drenando o calor gerado, ajuda a refrigerar. Diminui o consumo energético. Um país que tem esse tipo de data center é a Islândia. É um país de acesso muito restrito, vai pouca gente. É um país gelado, é um país fácil de você controlar e tem data centers estratégicos ali. A OpenAI, que é a do ChatGPT, anunciou ontem ou anteontem que vai construir um mega data center na Argentina. Na Argentina tem a Patagônia gelada. Então, nós temos que mudar a nossa percepção em relação a essa questão de tecnologia e como é que o país vai se posicionar daqui para frente. A solução que eu acho para poder competir com a Islândia, com a Argentina, com o Canadá, com sei lá quem, é de uma forma perene, para sempre, ter uma baixa de imposto. Porque senão, o data center ele vai olhar para o Brasil, que é um país que é bem mais quente do que esses países, e vai ver que eu vou ter um gasto de energia muito acima do que eu teria na Argentina, no Chile, né, no Canadá, sei lá onde, ou na Rússia, por exemplo, que eu vou ter uma economia muito grande em energia. Entendeu? Então, nós estamos aqui numa situação entre a cruz e a caldeirinha. Acho que é o TikTok que anunciou que ia fazer um data center no Brasil, não é isso? Eu acho que sim. Acho que foi. Eu acho que sim. Realmente. Vamos falar um pouquinho de mercado, futuro e inovação. Sim. Quais países estão mais avançados no desenvolvimento e uso de carros elétricos? Esse é fácil. China, sem dúvida. Dominou o mundo, né? A China, eu vou te dizer que uma empresa que a gente tem que admirar é a BYD. Todas as outras chinesas são dignas de serem admiradas, e todas elas seguiram mais ou menos o parâmetro da BYD. Eles começaram a fazer carro depois de 2000. Fantástico. Olha a vontade que esse povo tem de fazer acontecer. Na verdade, a China tem um planejamento já há décadas. Tanto é que o planejamento dela já é para 2050, né? Então, exatamente. Assim, tudo que ela está fazendo hoje já é para ter resultado lá. Então, o que está colhendo agora já foi planejado lá atrás. Exatamente. Né? Exatamente.
Eu diria para você que os Estados Unidos está muito avançado, eles estão muito bem nessa área. Mas, na minha opinião, a China está mais. Apesar de que a China ela tem um problema que vai acontecer agora. Está se prevendo uma quebra grande de fabricantes de automóveis elétricos na China. Mas calma. É suportável. Calma, que não é bem o que a gente imagina. Porque a China, a gente não faz ideia do tamanho que aquele negócio é. Você sabe quantos fabricantes de carros elétricos tem na China? 129. A maioria vai quebrar. Faz parte do Né? processo. Essas grandes vão continuar. As grandes vão continuar, não precisa de ter dúvida. As menores, eu acho que aquelas que fabricam carros muito especiais, aqueles modelos de encomenda, super, ultra, esses também vão ficar. Mas eles estão com uma produção que supera a demanda de mercado. Então, o que tenho visto é que vai ter essa questão. Mas é um problema que eu vejo que a China tem plenas condições de... Na verdade, o governo já anteviu isso e já para poder, de repente, socorrer se preciso for. Exatamente. É muito fora da curva. Muito fora da curva. A paciência oriental ela é impressionante. Ela é impressionante. E aconteceu com a China o que eu falei, né? Foi devagarinho. Você comprava quinquilharia da China décadas atrás, né? Isso aí é chinês. Olha aqui o celular. Você lembra aqueles celularzinhos que a gente comprava, né? Isso aqui é um chinesinho que eu comprei e tal. Beleza. Começou assim. Mas olha como é que eles estão hoje. Olha que produtos que eles estão vendendo. Um senhor produto. Né? Um senhor produto. E o Brasil? Como que o Brasil se posiciona nesse cenário? Temos condições de acompanhar essa transição? Olha, eu vou dizer, a gente já até discutiu um pouco, né? Já entramos nesse assunto sem querer. O Brasil, na minha opinião, é um país privilegiado. É um país privilegiado, a gente sabe disso, a gente tem consciência disso. A gente tem uma capacidade tecnológica que não é fácil de ter. Um país que produz o que produz. Se a gente for parar para pensar, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condição de, se quiser, fazer muito pouco comércio ou quase nenhum com o mundo inteiro, porque a gente não vai passar fome, a gente pode produzir aqui o calhambeque que for, mas a gente não fica sem carro, né? A gente, roupa, a gente também tem condição. E o brasileiro ele tem o lado da facilidade em buscar soluções aonde muita gente não vê. Quando eu estava na faculdade, um amigo meu, a gente estava começando aquela fase de estágios, né? Um amigo meu foi trabalhar numa automotiva. E foi uma mangueira. Uma mangueira lá rompeu. Uma mangueira de, não sei o que, óleo, algum líquido lá. E aí ele parou a máquina e chamaram ele. Nossa, pifou a mangueira aqui, rebentou, nós vamos ter que dar um jeito aqui. Tá, pega a outra lá. Mas por que pega a outra? Não, porque o fulano lá, o alemão, não pediu para pegar a outra. Puta, mas vai chegar daqui a 3 dias só. Ele foi lá e deu um jeito de remendar. Que é uma coisa que um alemão jamais pensa. É fora da possibilidade de raciocínio de um alemão de improvisar alguma coisa, né? O brasileiro tem esse jeito. E a gente tem plena capacidade intelectual, de engenharia e de produção de acompanhar essa tecnologia, essa evolução. A gente precisa de mudar, na minha opinião, a atitude. A nossa atitude é que tem que mudar. E isso tem que mudar. Evolução sempre, né? Sempre. Quais são os principais custos de produção que ainda limitam a popularização dos veículos elétricos? É o processo em si. Eu diria que o fato de poucos lugares, ou na verdade apenas a China, tem a capacidade de minerar, ou seja, existe a terra rara na China e existe a terra rara no Brasil. São coisas distintas.
Qual que é a diferença? A diferença é que a China já está minerando. O Brasil nem começou. Foi descoberto um depósito imenso de terra rara na Suécia. Mas fica lá na Lapônia, lá em cima. E eles já estão em andamento para fazer a implantação da mineração de terras raras na Lapônia para fornecer para a Europa. Perspectiva, 15 anos. Esse é um custo. Os chineses, eu diria que eles dominam as baterias. Eu acho que mesmo um carro ocidental, ele usa bateria chinesa. Aliás, um carro a combustão ocidental, toda aquela eletrônica é chinesa. Então, o que acontece? Na Europa, os fabricantes, né, o Porsche, o Mercedes, o BMW, os franceses, o Renault e tal, que investiram muito pesado em carro elétrico, estão dando um passo atrás. Porque eles perderam muito dinheiro e perceberam que, de qualquer forma, eles precisam de importar componentes chineses. Então, eles estão entre a cruz e a caldeirinha. Esse é um custo que eu não sei como que vai ser feito agora. Porque, na verdade, para você entregar a terra rara, refinada, processada, pronta para ser feita na bateria, isso vai levar coisa de década para você fazer todo esse ciclo perfeitamente. O sul de Minas, que nós estamos aqui, né, em Pouso Alegre, é super privilegiado porque acharam um depósito aqui em Caldas. Né? E olha o nome do estado, Minas Gerais. Né? Então, nós estamos num estado que recurso mineral aqui não falta. Então, acho que vai ter mais depósito aí. É questão de descobrir. Mas isso vai ser um benefício para a região, para o estado todo, para o Brasil todo. Né? Mas isso leva um tempo que, até o momento, os fabricantes convencionais, eu não sei se eles dispõem. Então, a gente precisa de realmente acelerar. Porque tem gente construindo um data center aí imenso em 120 dias. A próxima pergunta é exatamente essa. A engenharia nacional está preparada para trabalhar com essa nova tecnologia? Tá sim. Nós temos a capacidade. Olha, vamos pensar da seguinte forma. Uma coisa simples. Um amigo seu vai construir uma casa. Certo? Essa regra vale para tudo em engenharia. Vamos dizer que ele tem um orçamento lá de 1 milhão para construir a casa. Ele tem que pensar que 5% desse valor, 50 mil, ele vai gastar em projetos. 950 mil é o resto. Muito bem. Esses 5%, eles servem para fazer uma aplicação correta dos outros 95%. Porém, você tem que ter os outros 95%. Então, aquele caso do sujeito que vai encomendar um projeto de uma casa. Ô, fulano, você faz o projeto de uma casa para mim? Faço. Quanto que é? É 20 mil, 30 mil, não sei quanto. Nossa, cara, o fulano faz por menos. Rapaz, se você está achando que gastar 20 mil, 30 mil, 40 numa casa de 1 milhão é muito, não começa não. Vai acabar teu dinheiro. Você entendeu? É mais ou menos assim. O que o Brasil precisa de entender? Que a gente tem a capacidade, mas a gente precisa de direcionar investimento de uma forma perene e de uma forma consistente para essa estrutura acontecer. Não adianta você falar assim, olha, eu vou construir aqui uma ferrovia norte-sul. Concluiu. Eu vou construir aqui um porto lá, não sei aonde, no Rio de Janeiro. Concluiu. Nós vamos construir uma refinaria, né, lá em Pernambuco. Concluiu. Então, a gente tem esse defeito. A gente tem esse problema que precisa de ser resolvido de uma forma definitiva, para sempre. Não pode parar um projeto. Porque um projeto desse, se a gente pensar em tudo que foi falado aqui, pode nos colocar numa situação até de soberania, né, em risco.
certo? Com certeza. Quais inovações que você acredita que veremos nos próximos 5 a 10 anos nas áreas de mobilidade elétrica? Aí seria mobilidade geral, né? Olha, eu vejo um uso muito grande de drones. Então você vai, principalmente, começa nas cidades grandes, né? Principalmente na entrega de encomendas. Então você vai pedir lá no iFood, né? Vai pedir a comida, chega um drone, entrega a comida para você e volta. A gente vai ter também isso, inclusive, para transporte pessoal, né? Seriam carros voadores, mas não sei se esse seria o termo. Isso já está começando a se tornar realidade. É difícil prever se isso vai acontecer aqui em Pouso Alegre, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo, não sei. E quando. Mas eu imagino que, dado o ritmo das últimas inovações, eu colocaria aqui em 10 anos a gente começa a ter isso, né? Talvez antes um pouco. Vejo veículos autônomos já acontecendo, como eu disse, né? Carros robôs, né? Um carro robô que você pode falar assim, vai lá na escola pegar meu filho. O carro para lá na porta, o menino entra com toda a segurança do mundo e vai para casa, né? E já temos também as entregas, né? Uma coisa que muito provavelmente vai acontecer é que no tráfego a gente vai ter algumas quebras de conceito que vai até assustar, vai até dar medo. Por exemplo, vamos pensar Belo Horizonte. Você tem ali o contorno com a Afonso Pena, um cruzamento pesado na cidade, e você está aqui no seu carro subindo a contorno. Eu vou passar a Afonso Pena aqui. O carro não vai parar. Ele já conversou com os carros que estão no entorno e no intervalo de um carro com o outro ele passa no meio dos carros e atravessa contorno sem parar. Isso vai acontecer. A gente não vai parar no trânsito mais. Os carros vão fazer isso no nosso lugar. E assim, você vai achar que o carro vai vir bater, né, com o seu e não vai bater. Estarão todos programados. Já o seu carro já conversou com os carros, os demais carros ali, eles já se posicionaram, eles não vão alterar a velocidade, você vai passar no meio deles, cruzando. Ai, o assunto hoje está bastante interessante, viu? Que bom. Leandro, sobre as aplicações e a integração com outras áreas. Já falamos um pouco aqui. Sim. Mas como os carros elétricos, eles se conectam com o conceito das cidades inteligentes e das redes de energia renovável? O carro, ele tem um papel crucial, né? Se a gente for pensar no modelo atual, você pega uma cidade grande qualquer no Brasil, infelizmente, elas são completamente travadas, né? Os carros, daqui para frente, eles vão ter uma função de transporte praticamente público. É uma espécie de transporte público individualizado, né? Não necessariamente, embora você vai poder ter o seu carro, eu quero comprar um carro, né? Mas é possível que ocorra de, por exemplo, as empresas de ônibus, ao invés de terem ônibus, terem carros autônomos. E aí, esses carros, eles vão... você conecta no seu aplicativo e fala assim, eu preciso de um carro que me leve daqui para lá, né? Então, essas empresas, que sejam o Uber, que seja o 99, enfim, elas vão ter esses carros e no conceito de cidade inteligente, um carro ele vai transportar muito mais gente do que se você tiver um. Se você pensar do ponto de vista econômico, o carro é uma coisa muito burra, né? É um negócio que pesa mais de 1 tonelada que usa para carregar uma pessoa de 80 quilos, né? E essa pessoa que tem esse carro, ela vai para o trabalho, fica o dia inteiro com ele parado lá, depois ele volta para casa. Muito bem. Se esse carro, ao invés de ser seu, se ele for um carro de uso público, ele fica rodando o dia inteiro na cidade, ele não transporta só você, ele transporta
50 pessoas, vamos dizer, ao longo do dia. Isso quer dizer que você precisa de ter menos carros rodando, porque aqueles ali que estão rodando, roda sem parar. Então, é um uso mais inteligente, mais racional, é um uso mais consciente do carro. Eu acho que está caminhando para isso. No caso da energia renovável, os próprios carros que já são vendidos hoje, né, é um detalhe que a gente esqueceu de comentar, você tem níveis de regeneração da bateria. Então, você está num carro elétrico aqui, o híbrido, né? Você coloca lá no nível de regeneração, quer dizer o seguinte, que se você está acelerando, você está gastando. Se você está freando o carro, ele está repondo a bateria. Está recarregando, ele mesmo recarregando a bateria, né? Então, ele tem as perdas, né? Ele não recarrega 100%, mas é melhor do que não aproveitar nada, né? Só jogar fora e descartar a energia. E um dos principais objetivos que eu imagino que vai daqui para frente começar a acontecer é o carro que dura 50 anos. Né? Eu acho que isso é muito mais ecológico do que você ter um carro que é só feito de material reciclável. Às vezes o material não é reciclável, mas ele fica 50 anos, 100 anos. Só para a gente ter uma ideia, pode também puxar no Google. Os Estados Unidos têm um bombardeiro, que é muito famoso, que é o B-52. Ele vai ser o primeiro avião na história que ele vai durar 100 anos. O orçamento não consegue, eles não conseguem mais nem fabricar o B-52 de tanto titânio que ele tem. E ele é um avião que foi fabricado, se não me engano, no fim da década de 50, e ele vai até 2000, já tem quase 80 anos, até 2040, 50, ele vai funcionar. Eles atualizaram o avião, trocaram as turbinas e tal. E isso aí é uma coisa que eu acho sustentável. Você não precisa de jogar aqueles aviões imensos fora, né? Reutiliza eles. Eu acho que caminhas para isso. Com certeza. Agora aqui é uma pergunta até interessante, né? Entre aí a oportunidade de quais os tipos de engenheiros diferentes, né? E a especialidade teremos dentro disso, nesse setor. Olha, de tudo que a gente conversou, eu acho o seguinte, o Brasil ficou tanto tempo sem investir em infraestrutura, em engenharia no geral, que todas as engenharias vão ter oportunidade daqui para frente. Vamos pensar só na questão de você implantar um data center desse. Você vai precisar do engenheiro ambiental para trabalhar todas aquelas licenças, para você fazer todo o estudo ambiental, levantar todos esses dados, etc. e tal. Você vai precisar do engenheiro civil para levantar o prédio, vai precisar do mecânico para as máquinas mecânicas, do elétrico, né, da parte do eletricista. Você vai precisar o engenheiro, no caso de produção, imagina a gestão de projeto de você construir um data center como é o Colossus em 122 dias. Imagina a capacidade de gerenciamento dessa turma. Então, todas as engenharias. E ainda mais se a gente parar e pensar a respeito de o que foi falado aqui, da questão de energia, de logística e de transporte, a gente vai ter um engenheiro químico, a gente vai até o nuclear. Não, até os geógrafos não defenderam os nossos convidados. Todos eles. Os nossos convidados se defenderam tanto do último episódio, né? Com toda certeza. Eles é que vão direcionar também o investimento. Porque, olha só, lá na Amazônia, não sei se é Roraima, tem um depósito imenso de terras raras, né? Só que não faz o menor sentido, porque quando você faz uma mineração e pega aquela terra e não processa, um percentual elevado daquilo é descartado. Então não faz o menor sentido você pegar aquela terra, trazer para uma indústria, porque se 1%, 40%, 50% vai ser descartado, você está carregando peso à toa. Concorda? Então o beneficiamento inicial ele tem que ser feito em loco, ele tem que ser feito ali. Né? Então, o que acontece? A gente precisa de entender que ali ele vai precisar de toda essa base de engenharia para poder começar e depois
tudo aquilo que você precisa, né? Você precisa da estrada, ou da ferrovia, ou do avião, ou de alguma forma de trazer esse material para algum lugar para ser processado. Então, é muito difícil de falar para você, os engenheiros mecânicos vão estar super em alta. Não, todo o sistema de engenharia, tudo. Você vai precisar, como eu disse, até da nuclear. Na minha opinião, a forma de energia mais eficiente de todas é a nuclear. De todas. São usinas pequenas. Quem já conheceu Itaipu sabe do que é o tamanho daquela hidrelétrica, né? Aí você vai no Rio de Janeiro, eu conheço a usina de Angra. Estive lá dentro já, Angra 2. É uma obra muito interessante, mas não compara em termos de tamanho com Itaipu. Nem chega perto. E é muito potente. E é um combustível que dura muito tempo. Ele roda lá por muito tempo, né? Então, até um engenheiro nuclear, que pouca gente no Brasil fala que fez, eu conheço um caso, né? Até para ele vai ter oportunidade. O Brasil está sem opção, né? Nós não temos, vai ter que investir em energia, vai ter que investir em infraestrutura, nós não temos opção. Então, todas as engenharias estão cobertas aí na oportunidade. Com certeza, né? Com a inteligência artificial e os sistemas autônomos estão mudando o design e a engenharia automotiva? Olha, a inteligência artificial, ela já começa, né, lá na fase de projeto, né, que é o que se chama de modelagem e simulação, que é você pegar um carro virtual, você cria o seu carro dentro do computador, né, e fala assim, por exemplo, eu quero simular que esse carro vai bater contra um muro a 80 km por hora. Aí o simulador te mostra o que acontece, como se fosse um carro real. Você assiste um filme do acidente, né? Tem muito vídeo aí na internet e tal que eles mostram batidas que são impossíveis de acontecer, né? O carro vindo a 300 por hora, como é que você filma uma batida a 300 por hora? É impossível, né? Mas eles mostram como se fosse uma batida a 300 por hora, mas para ver o efeito em cima do carro. Então, todo essa antecipação de problemas de segurança, antecipação de problemas de projeto, e também já antever qual que vai ser o uso futuro desse carro, aí ela pode ser utilizada, pode ser empregada para já aprimorar o carro, o produto. E também o próprio uso que você faz do carro, né? Você ter uma utilização muito mais eficaz, né? Você vai de um ponto A para o ponto B no menor tempo possível, usando a menor quantidade possível de energia e assim sucessivamente. Na verdade, se a gente pensar no trânsito, como está acontecendo aqui na nossa cidade, né? Infelizmente, seja por causa de obras, seja por causa do excesso de carros, a gente acaba dando uma volta muito maior para ir do ponto A para o ponto B do que se fosse numa condição normal. Então, é parte desse processo a gente buscar andar o mínimo de tempo possível, a menor distância possível, gastando o mínimo de energia possível. E isso aí a inteligência artificial vai trazer para nós. A mesma coisa, é o mesmo conceito, por exemplo, de você mandar um WhatsApp para o seu colega. Eu tenho alguns amigos no exterior. Eu mando para eles. Nunca é sempre a mesma rota que eles seguem. Às vezes, a mensagem minha foi lá na Europa para voltar aqui no Canadá e foi lá para o Japão. Às vezes, ela saiu daqui, foi para o Japão, foi na Argentina, vai lá em Taiwan e volta para a Europa. É a rota mais rápida. É a que menos usa recurso. É mais ou menos o mesmo conceito. Perfeito. Leandro, nós estamos chegando aqui ao final desse episódio de hoje, né? Perfeito. E foram tantos conhecimentos aqui hoje que a gente,
Eu fiquei impressionada bastante. Imagina. Para finalizar aqui, qual conselho você deixaria aí para os jovens que hoje estão sabendo que todos os engenheiros vão estar dentro desse trabalho, então. né? E para atuar nesse desenvolvimento da tecnologia dos carros elétricos? Bom, o primeiro conselho que eu dou para eles, e esse conselho eu dou para todo mundo, é compre Bitcoin. Eu acho que esse é um conselho válido, mas eu acho que a coisa mais importante que a pessoa que um estudante hoje, né, que um potencial engenheiro tem que ter na cabeça, é que o grande diferencial vai estar na matemática e na física. Não vai estar tanto na questão de você dominar uma tecnologia específica. A tecnologia, ela está andando num ritmo tão alucinado que a gente não sabe nem que profissão... Se nasceu um neném hoje, você fala, o que esse neném vai ser? A gente não sabe. Um amigo meu falou uma coisa muito sábia. Ele falou assim, rapaz, ele ganhou neném agora. E ele tem uma menina um pouco mais velha. Ele falou assim, eu não me preocupo com a profissão da minha filha. E eu falei assim, como assim? Eu não sei nem se a profissão dela existe. Vai ser criada. Ela vai ser criada daqui a 5 anos, 10 anos. Eu não sei como é que vai ser. Então, o que você tem que focar? Você tem que focar no conhecimento que não muda. Isso é matemática. Isso em engenharia, né? Química, enfim, que é um apêndice da física. Então, você tem que focar no conhecimento que realmente ele fica, que ele não muda. Porque se você domina isso, você está preparado para receber todas as futuras tecnologias que, com toda certeza, vão aparecer em ritmo cada vez mais acelerado. Certo? Certíssimo. Leadília. É isso. Ô, Carlos, para essas pessoas que, com certeza, aí vai surgir vários pontinhos aí, interrogações, né, de curiosidade, como que eles vão fazer. Você pode deixar pra gente um contato, que eles possam estar entrando com você, ou como que eles fazem para te encontrar? Claro. Pode entrar em contato no meu e-mail, eng.leandro, vou soletrar agora, tá? Então é eng.leandro, ALK, M de Maria, I de Igreja, M de Maria, @gmail.com. Será um prazer retornar, será um prazer conversar com pessoas que estejam interessadas, inclusive também profissionais, né? O meu LinkedIn é o Leandro Alckmin Teixeira, né? O meu Instagram é L Alckmin Teixeira, né? Do mesmo jeito que eu falei. E estou à disposição para quaisquer questionamentos e dúvidas aí que possam ser de interesse, que as pessoas, dentro daquilo que eu consegui responder, né? A gente não domina tudo não, mas dentro do que eu consegui eu respondo. É isto. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Acompanhe o nosso podcast para sobre mais episódios, sobre engenharia e temas relacionados. Então não esqueçam de nos seguir, curtir e compartilhar. Agradecemos aqui o Leandro, nosso convidado de hoje, que compartilhou, né, trouxe aí os seus conhecimentos, as experiências conosco. Foi uma conversa extremamente enriquecedora. Muito obrigado. Bom. Eu é que agradeço aí o convite, de poder compartilhar, de poder conversar com vocês. É sempre um prazer, né? Eu que já estive inspetor também no CREA e na EPA, né, na presidência. Então nós estamos aí, sempre que for necessário, estou à disposição. Muito obrigada, Leandro. Imagina, um prazer é meu. Agradecemos a todos por nos acompanharem. Até o próximo episódio. Até o próximo.